Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Maicon, sou o seu guia, e minhas boas-vindas às Masmorras Galácticas. Continuando nossa série de vídeos sobre 7 destinos, nós hoje vamos estar falando sobre mais uma das espécies jogáveis do cenário. Vamos estar falando sobre os sacis. Essas pequenas entidades espirituais, com pele de tez escura, morena, parda ou negra, e de uma única perna, nascem da própria natureza, se manifestando, possuindo uma única perna, a qual saltam por aí, contudo são capazes de invocar as forças elementais do ar em um rodamuinho que usam para se deslocar. Uma outra característica bastante peculiar dessa espécie de espíritos que nascem apenas do sexo masculino é o seu curioso gorro carapuça vermelha, que varia e é único de um saci para outro, e que é como uma extensão de seu próprio corpo e um canalizador de seus poderes mágicos. Mas, se tratando dos sacis, qual seria a sua origem e o seu contexto dentro do cenário de 7 destinos? Os sacis são esses espíritos da natureza, e embora seja o mais comum que eles nasçam de brotos de bambus, eles podem nascer dos brotos de qualquer árvore que possua mais de um século de idade. O broto da planta ele vai se tornar dourado durante a lua cheia e então vai inchar e se abrir, do qual então vai nascer um saci dentro de um redemoinho, atingindo já o tamanho adulto, sendo que o tamanho adulto desses sacis, na verdade, é a estatura equivalente a uma criança um pouco mais velha, um jovem adolescente humano, em termos de altura. Um saci, contudo, nunca vai viver mais do que 77 anos. Quando ele atingir a cidade, se ele não tiver morrido de alguma outra forma antes, seu corpo se dissolverá e no lugar onde ele morreu, seja de qual for, qual seja a forma que o saci morre, nascem ali cogumelos venenosos naquele lugar. Embora costumam muito ser travessos, né, essas entidades, sua personalidade varia muito, pois ao saber que possuem um tempo de existência limitado, cada um deles tenta interagir com o mundo de uma forma única, aproveitando ao máximo a vida, tentando ter seu nome e rosto marcado na história. Isso é uma idiosincrasia de cada saci. Contudo, esses seres elementais espirituais, esses espectros, esses espíritos da natureza, não são endêmicos do mundo de Spartan. Sua origem no cenário está ligada também a Mizar, o dragão celeste de quartzo, pois o que ocorre é que em dada época, antes mesmo da fundação do calendário e da começo da contagem de anos, uma região ao norte do continente, foi atingido por uma praga misteriosa. Para tentar ajudar sua aldeia, sua tribo, um guerreiro peregrinou para as montanhas ao norte, uma pequena vila de kobolds, onde havia um grande templo de adoração ao Titã Dragão, levando com si várias caçadas que ele fez, catetos, antas e outros animais que ele havia caçado, colocando no templo como uma oferenda. Quando o Titã Dragão aceitou as oferendas do caçador, do guerreiro, e ouviu sua história, usando de seus poderes místicos, ele abriu um portal. E quando voltou por ele, empunhava um frasco, uma garrafa de vidro, e dentro dela algo se agitava. Preso dentro daquela garrafa estava um saci. Ele disse ao guerreiro que o saci, ali contido, iria ensinar a ele e ao seu povo o trato com as ervas medicinais, e que, após ele o fizesse, deveria soltá-lo. Quando seu povo se restabeleceu, o guerreiro cumpriu a promessa e libertou o saci. Foi a partir desse momento que os sacis começaram a surgir no mundo de Spartan. E não somente isso, esse fato corroborou ainda mais para que Mizar fosse venerado como o Titã das Curas. Mas e no nosso folclore, qual seria a contação e a inspiração do saci? O saci, a figura do saci, é uma figura folclórica presente em praticamente todas as regiões do território nacional. Existem algumas variações de uma região para outra, mas no geral se trata sempre da mesma descrição. Um garoto negro, pequeno, de
PLT, né? Tez escura, com a única perna, que apronta o diabo para todo quanto é lado e possui um gorro vermelho. Existem algumas contações que dizem que quando você vê um rodamuinho, é um saci. E que para capturar o saci você tem que pegar uma peneira, né? Daquelas que o pessoal usa para bater café, e saltar no meio do redemoinho para prender o saci debaixo da peneira, procedindo depois para a capacidade de aprisioná-lo dentro de uma garrafa. Essa é uma das muitas contações que envolvem o saci. Ele é descrito como uma criatura travessa, capaz de azedar o leite, dar nó na crina de cavalos e fazer várias outras travessuras que infernizam a vida das pessoas. Mas existem alguns contos mais sombrios envolvendo essa entidade. Relatos de como ele é capaz de fazer as pessoas enlouquecerem com seus assovios agudos e estridentes. Algo muito parecido com o que o Caipora consegue fazer e com o Curupira também, em alguns níveis. Outra capacidade é que ele possui uma força maligna, capaz de fazer você ter uma crise de riso até a morte, enquanto ele se diverte com seu sofrimento. Essas e outras histórias malignas tornam o Saci uma figura digna de figurar filmes e contos de horror. Mas não é isso que nós temos hoje dentro do nosso cenário. Um outro ponto curioso que eu gostaria de estar trazendo aqui, e que talvez não tenha nenhuma relação mais direta com o mito do Saci, mas como a gente é um país bastante plural, talvez tenha tido alguma influência nele, é uma contação indígena das que foram coletadas por Curtino Moendajo, coletada por ele, né, a partir dos índios da ex-aldeia de Santa Rosa, mais ou menos ali na região do estado da Bahia, né, é de uma figura da cultura deles conhecida como perna de lança. Ao ler esse relato, eu fiquei curioso, né? Eu achei que talvez tivesse alguma similaridade e pudesse ter sido a raiz que deu origem ao mito do Saci, embora não haja nenhuma confirmação relacionada a isso. Isso é apenas uma suposição que eu estou fazendo e pode ser que o mito tenha se perpetuado, né? Essa contação histórica tenha se perpetuado, quem conta um conto aumenta um ponto e tenha virado ali o mito folclórico do Saci, mas pode ser também que não tenha nenhuma coisa a ver com a outra. Essa contação data-se de uma figura, um caso isolado que aconteceu, né? Segundo o relato, um índio que devorou uma das próprias pernas e afiou o osso dessa perna em uma laje de pedra até que ela ficasse tão afiada quanto uma lança, capaz de perfurar até mesmo os troncos das barrigudas, que são aquelas, para quem não sabe, barriguda é o nome daquelas grandes árvores que tem ali na região do semiárido brasileiro, cujo tronco incha durante a estação das chuvas, que é a forma daquela árvore preservar a água. E esse índio, né, que fez essa questão, ele começou a realizar ações antropofágicas, por assim dizer, até que um dos parentes dele fez uma armadilha usando um boneco de cera de abelha e acabou dando cabo dessa entidade. O resumo geral da história é essa. Quem quiser saber mais um pouco dos detalhes e entender um pouco mais de onde esse conto indígena foi colhido por Curtino Moendajo, consegue achar aí a revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né? Essa é de número 21 de 1986. Vocês conseguem estar encontrando esse relato lá e outras contações indígenas com mais detalhes. Assis dentro das mecânicas jogáveis. Como eu falei, a gente está jogando nesse momento em 7 destinos. A nova mesa do canal, a hora que esse vídeo saiu, ela provavelmente já deve estar toda aqui no canal. Vocês vão poder estar conferindo ela. Temos um jogador que vai estar jogando como Saci. E quais são as regras, as mecânicas que a gente tem para essa espécie jogável dentro de Tormenta 20, nessa adaptação que eu fiz. Sua primeira característica reflete as propriedades mágicas de sua carapuça mística. Esse gorro, boné, chapéu, alguma coisa similar que ele usa para cobrir a cabeça em tecido vermelho, é uma extensão mágica dos Sacis. Então você pode escolher uma magia, né? Você escolhe a escola de ilusão, encantamento ou transmutação, aprende uma magia de primeiro nível dessa escola e você ganha alguns bônus quando realiza magias da escola escolhida enquanto estiver usando, né? Estiver de posse do seu gorro.
Além do que, ele funciona como uma versão nerfada, por assim dizer, da sacola de carga, né? Então ele é um pequeno dimensão de bolso onde você consegue guardar alguns itens ali. Você sendo uma cria da natureza, você tem ali seu deslocamento de 6 metros, né? Porque só tem uma perna, mas você consegue invocar um rodamuinho aí para ganhar um deslocamento de voo durante algum tempo, além de você ter uma conexão maior com a natureza. Para você dormir ao relento vai ser uma estalagem luxuosa, mas instalações luxuosas ou confortáveis contam como condições de descanso ruim. Então, para o Sarcis, tem essa inversão aí das condições de descanso, além dele ter essa comunicação nata com os animais, por ser de fato, né, um espírito manifesto da natureza. Com o Redemoinho você ganha uma série de benefícios enquanto você está com ele ativo, você vai gastando mana para manter esse pé de vento, e aí você ganha deslocamento de voo, algumas resistências e algumas coisinhas assim. Mas vamos aos ganchos, aos motivadores. Se eu achei o Saci uma espécie interessante, seja porque ele traz algo novo que eu não conhecia, seja porque ele é um clássico do nosso folclore que eu quero estar jogando com ele. Quais são os meus ganchos de aventura, os meus motivadores por estar jogando com o Saci? Como eu falei, a primeira coisa que a gente pode pensar é como o seu personagem vai abordar essa questão de viver no máximo 77 anos. Como ele lida com essa situação. Uma das possibilidades é que o seu personagem quer curtir a vida adoidado, por assim dizer. Então ele tenciona experimentar fortes emoções. E por isso, qual a melhor forma de experimentar fortes emoções do que fazer parte de uma trupe de aventureiros que vão estar colocando a si mesmo em risco e vivendo na adrenalina o tempo todo? Outra possibilidade é que ele pode ter tentado entrar para esse grupo para tentar gravar o seu nome e o seu rosto na história, para que mesmo após a sua morte, ele seja relembrado por aqueles que ainda estão vivos. Como eu falei também, alguns sacis eles possuem esse aspecto mais brincalhão, mais travesso. E talvez em suas travessuras, o seu personagem tenha deixado alguém um tanto quanto irritado. Ou talvez ele tenha visto ou botado as mãos em algo que ele não deveria. E agora ele está fugindo para que sua permanência no mundo não seja abreviada por aquelas pessoas com quem ele se meteu. Outra possibilidade é que o seu personagem não tenha aceitado muito bem essa condição natural e esteja buscando alguma forma de prolongar a sua existência, burlando aí de alguma maneira a sua inevitável finalidade. Esses foram apenas alguns dos ganchos que a gente consegue imaginar aí para quem quer jogar com o Sacis. Diz aí se você consegue pensar em algum outro, ou se você tem na sua cidade, na sua região, algum conto folclórico ou algum relato referente ao Sacis. Deixa aí nos comentários que a gente vai estar dando uma olhada. Curte, comenta, compartilha. Se quiser conhecer mais do nosso folclore, é só continuar acompanhando a gente. E por hoje é isso. A gente se vê na próxima sala e vamos explorar juntos esta masmorra.